Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Wellington de volta com vocês aqui. A gente vai falar agora de um software que é muito complicado aí para os usuários, né? Chamados de malwares. São um grupo de softwares maliciosos que tem a finalidade de danificar o computador. Muito importante não confundir com a subcategoria desse software chamado de vírus. Lembra, malware é todo um grupo, tá? E aqui dentro eu vou ter vários subgrupos que têm a finalidade específica de fazer ali um problema no seu computador. Eu tenho vírus, worms, trojan e uma série de outros softwares maliciosos. Vem comigo, vamos aprender um pouquinho então sobre esse cara aqui, ó, os malwares. Lembra que dentro deles nós temos lá vírus, worms, trojan e outros malwares aí que eu vou estar falando com vocês, tá? É muito importante você lembrar que quando se fala em malware, ó, malware, estou falando de códigos maliciosos. O que é isso? Programas que vão causar um problema, vão causar um defeito no seu computador. E não tem como, né, a gente falar desses programas sem falar desse primeirinho aqui, ó, que é o mais conhecido de todos, que é o vírus. É importante você ficar atento a não confundir, gente. Malware é todo grupo, tá? Então pensa aqui, ó, eu tenho malware, é um conjunto, ó. Isso aqui tudo é malware, tá? Aí aqui dentro eu vou ter os quê? Os subcategorias, ó, vou ter lá o vírus, eu vou ter o worm, eu vou ter aqui o trojan, e assim sucessivamente. Então aqui dentro eu vou ter os outros softwares maliciosos, tá? Eu quero trazer para vocês aqui, ó, uma explanada, né, sobre o vírus. Vírus, ele tem assim a mesma ideia do vírus biológico. O vírus da TI é muito parecido com o vírus biológico, tá? O que ele traz a ideia? Ele é um programa, ó, é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente o que? Claro, malicioso. E se propaga, gente, inserindo cópias, ó, ele vai se propagando, inserindo cópias de si mesmo, tá? Em outros dispositivos. Então o que acontece? Para que seja um vírus, ele tem que ter um hospedeiro. Isso é muito importante. O vírus, ele precisa de um hospedeiro. Ele não vive sozinho. E aí vai ter alguns tipos de vírus. A gente tem lá o vírus de boot. Ele ataca, geralmente, a inicialização, ó. A inicialização do seu computador. Vírus de macro, que ataca diretamente o pacote do Office, tá? O Word, Excel, PowerPoint. Vírus de programas que afetam diretamente, ó, arquivos executáveis, arquivos com, que são geralmente aqueles arquivos que geram maior perigo. Tanto é que você não consegue, por exemplo, mandar um e-mail com o arquivo exe anexado. O seu e-mail já vai bloquear este envio. Script, que é um scripts, né, em alguma linguagem, como linguagem de programação, como VB, JavaScript. Recibo ao acessar uma página ou e-mail. O que ele faz? Ele é recebido, tá? Ele vai ser recebido ali quando você abre um e-mail, esse script já é executado. Por isso que a gente fala que um dos riscos muito grandes que tem, as pessoas acham que não. Acham que e-mail é só não abrir o anexo, tá tudo bem. Não, gente. Às vezes você recebe um e-mail na sua caixa, é só de clicar nele, já tem um script ali. Ele vai rodar e automaticamente esse vírus já vai aonde? Ó, entrar ali no seu computador. A gente sempre orienta. E-mail que você não conhece, nem clique em cima. Para quê? Para evitar que qualquer script possa rodar aí nesse seu computador e, claro, danificar a sua máquina, tá? Então, outro aqui é o SEAL. Utiliza a técnica para tentar evitar sua detecção por antivírus. Tenta ficar invisível, né? Esse estilo aqui lembra muito aqueles militares, né, americanos lá, né? Aquelas forças especiais americanas, né? E tem a finalidade de fazer o quê? De, ao entrar nos locais, né, que estão designados, ficarem invisíveis, né? Então a ideia aqui do vírus é a mesma. Vírus polimórficos, chamados de mutantes, se transformam a cada infecção, o que impossibilita a detecção pela assinatura do vírus. Essa transformação é baseada em criptografia. Gente, esse vírus é muito mala, ele vai se escondendo ali e fazendo com que o antivírus não consiga encontrá-lo.
Um outro vírus é o metamórfico. Metamórfico, diferente do polimórfico, ele vai reescrever e editar e converter o seu código a cada infecção, podendo mudar comportamento e aparência. Ele não encripta, mas ele muda a sua aparência, o que aumenta o que? A dificuldade de detectar esse vírus. Então, eu trouxe aí para vocês alguns tipos de vírus muito comuns. Eu quero deixar isso bem claro. Você viu que cada um tem uma particularidade. Geralmente as bancas, elas cobram de forma geral, elas não aprofundam tanto, mas tem algumas que entram nesses quesitos aqui, então você tem que ficar mais atento aí. Por exemplo, tem um que eu não coloquei aqui, que é o chamado bomba lógica, que é um vírus que ele tem uma data específica para rodar. Anota aí, bomba lógica. O que ele faz? Por exemplo, eu configuro esse software para chegar, por exemplo, no dia 25 de dezembro e aparecer um Papai Noel lá no seu monitor, tá? É um vírus de bomba lógica, ele tem uma data específica. Eu posso também criar para fazer outras coisas mais aí, mas estou te dando um exemplo como ele executa, tá? E esses vírus, como que eles vão agir? Como que ele se divide, né? Ele divide praticamente em 3 partes, onde a gente tem um mecanismo que a gente chama de infecção. São os meios que ele se propaga, tá? Aí habilitando a se reproduzir, né? Que vai criando ali, reproduzindo. Mecanismo de ativação é o evento que determina quando a carga útil vai ser ativada. E o mecanismo de carga útil, que é o que o vírus realmente faz, ou seja, o que ele vai executar propriamente dito. Então, eu quero que você leve sua prova o seguinte. Como que eu identifico se a questão falou de vírus? Primeiro, ela vai falar para você que ele é um hospedeiro. O arquivo é um hospedeiro para o vírus. O vírus não age sozinho. Segundo, anote aí. Segundo, primeiro, hospedeiro. Segundo, o vírus não executa de forma automática. Ele precisa de uma interação. Você precisa clicar no e-mail, você precisa de clicar nele para executar, você tem que abrir o programa. Tem que fazer alguma coisa. É igual instalar um software, tá? Terceira, o vírus vai criar cópia de si mesmo. Ele entra, ele executa a ação e vai criar cópia de si mesmo em um outro dispositivo. E vai sendo repassado adiante. Muitos antivírus, ao detectar o vírus, já retiram ele do computador. Quando não conseguem fazer isso, por algum motivo, porque esse vírus ele tem algumas proteções, o que eu posso fazer nessa situação? O antivírus roda em cima dele e coloca ele separado, no espaço que nós chamamos de quarentena. O que é a quarentena? Ele vai ficar separado, apartado dos outros, até que eu consiga atualizar esse antivírus ao ponto de retirar esse vírus. Quando ele está em quarentena, ele não pode o quê? Ser passado adiante. Ele não consegue criar cópias de si mesmo. Aí a gente pergunta assim, professor, mas já sabe qual que é o arquivo infectado, por que você não apaga esse arquivo? Aí nós vamos entrar num outro problema. Se você só apagar o arquivo, pode ser que esse arquivo seja muito importante para o seu sistema operacional. E ao fazê-lo, quando você ligar o seu computador, não vai ligar, porque está faltando um arquivo ali que está o quê? Corrompido. Viu aqui a ideia? Por que é importante colocar em quarentena às vezes? Por esse motivo. Perfeito? Bom, vamos falar de um outro software malicioso, que é esse cara aqui, ó, o Worm. As bancas vão tentar confundir muito a cabecinha de vocês aí, ó, entre o Worm e o vírus. Eles parecem partes, tá? Vamos lá. O Worm é um programa capaz de se propagar automaticamente pelas redes, enviando cópia de si mesmo de computador para computador. Preste atenção numa coisa aqui, ó. O Worm não é vírus. O Worm é um software que nós chamamos de um software verme. O que seria isso? Ele executa de forma automática e ele não precisa de hospedeiro. Entendeu aqui, ó? O vírus, ele não precisava de um hospedeiro. Beleza? O Worm não precisa. Ele é um verme. Ele já executa de forma automática. E como é que um verme entra ali na pessoa? Quando essa pessoa está vulnerável, tá? Tá ali com a imunidade baixa, né? O verme vai lá e ataca. Então aqui o Worm é a mesma coisa. Ele vai entrar no seu computador quando ele está o quê? As atualizações fora não estão mais em dia. Quando ele está ali com softwares desatualizados, softwares com vulnerabilidades. Então, esse Worm entra no seu computador e vai danificar a sua máquina, tá? Então, lembra, o Worm é um verme. Ele vai explorar a vulnerabilidade do seu computador e vai executar de forma automática. Professor, então você está me falando que o Worm, ele executa de forma automática? Sim. E o vírus precisa de minha interação. Isso mesmo. Então, quando eu falo assim, ó,
Nossa, meu computador estragou, foi um vírus. O que eu tô falando? Eu tô falando que eu estraguei meu computador, porque ele não entra sozinho, eu precisei de mexer em alguma coisa que não devia. Entendeu aqui a ideia? Agora, se você falar assim, ó, cara, meu computador estragou. O que foi? Foi um worm. A culpa não foi sua. Porque o worm ele explorou a vulnerabilidade que existia naquele computador. Por exemplo, não estava atualizado, não estava com antivírus. Uma vulnerabilidade existente era um software pirata. Entendeu aqui a ideia? Fala que foi o worm, não fala que foi vírus que estragou seu computador, tá bom? Vem comigo aqui outra coisa, ó. O worm ele vai também ser disseminado da mesma forma que um vírus é disseminado. Ele identifica o equipamento, ele envia uma cópia, ele ativa essa cópia e reinicia o processo. Por isso que ele vai criando várias cópias aí. Geralmente o worm espalha muito, mas muito rapidamente em uma rede, tá? Bot. Gente, o bot, ele é muito parecido com esse cara aqui, ó. Ele é muito parecido com o worm. Só que tem uma diferença, ó. Bot é um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor, que permite que ele seja controlado remotamente. Possui processos de infecção e propagação similares, ó, similares a quem? Ao worm. Ou seja, é capaz de propagar de forma automática. Olha que perigo que esse cara aqui é. Explorando a vulnerabilidade existente em programas instalados no seu computador. O que é isso, professor? Não estou entendendo. Gente, o worm é o seguinte. Ele está na rede, tem várias worms na nossa rede mundial de computadores. E ele vai então entrar ali numa rede, vai achar, identificar uma vulnerabilidade, ele vai invadir então aquele computador. E a partir daquele momento, quem mandou esse worm, ele consegue controlar a sua máquina. Por exemplo, eu consigo mexer ali no seu computador, eu consigo mandar, por exemplo, desligar, ligar uma webcam, ligar seu microfone, eu tenho acesso a ele. Lembra-se, ler-se computador, ler celular, a mesma ideia. E hoje existem, gente, redes de worm, que são alugadas por hackers para fazer o quê? Uma grande invasão em sequência, que a gente fala assim, em massa, tá? Isso é muito usado. Está sendo usado muito nessas guerras que a gente está tendo na Ucrânia, guerras ali em Israel, tá? Está constantemente sendo usado. A gente chama de guerras cibernéticas, tá? Estão automaticamente entrando nessas redes e aí as pessoas que mandaram esses dispositivos aí, eles conseguem então controlar, tá? Eles de uma distância, ok? Então lembra para sua prova. O bot, ele é o quê? Um controle remoto de uma máquina. Não é espião, gente. Não confunda com espião. Vou falar para você daqui a pouco o que é espião, tá? Calma aí. O bot é para controlar, beleza? Como é que ele entra? Da mesma forma que o worm, explorando uma vulnerabilidade. Alguns tipos de worms, ó, eles podem entrar muito pelos RCs, né? Pela web, P2P, que são os famosos torrents, tá? Eles entram muito por ali. Agora presta atenção, bot é um. Quando eu tenho botnet, aí não, agora já tem o que? Centenas ou milhares de equipamentos, ó. Rede formada por centenas ou milhares de equipamentos. Essas redes são conhecidas, esses equipamentos, desculpa, são conhecidos como zumbis. E que permite potencializar as ações danosas dos bots. O controlador de bot pode usá-la para seus próprios ataques, alugá-la para outras pessoas ou grupos que desejem executar ações maliciosas específicas. Zumbi é o termo, né, chamado aqui para quem? Para os equipamentos. Então presta atenção aqui, ó. Bot é quando eu controlo uma máquina remotamente. Só que a partir do momento que eu começo a controlar centenas de máquinas, milhares de máquinas, e aí eu agora tenho o quê? Uma rede de bots. Eu vou falar de como? Botnet. Perfeito? Outro malware. Esse aqui é o spyware, conhecido como espião, tá? Esse aqui é o espião, ok? Bom, como assim, professor? Esse software, gente, ele vai fazer o seguinte, ele vai te espionar. Ele é o software que é instalado ali no seu dispositivo, ele consegue ver o que você está fazendo, o que você está digitando, escutar você. Meu Deus, professor do céu, você está falando isso é verdade? Isso aí não é filme, não? Não, gente. É real. Esse espião aqui acontece demais. O pessoal usa isso aqui constantemente.
Professor, isso é legal? Claro, né? Aqui fere um princípio muito importante, que é o princípio da privacidade, né? Então, os meus dados são privados, eu não estou disponibilizando para ninguém, mas o spyware, ele vai entrar e vai tentar pegar esses dados aí. Agora, muito importante, você tem que lembrar para sua prova, que existem 3 tipos de espiões, categorias de espiões. Então, a depender do enunciado, você já tem que bater ali e falar, opa, não, esse aqui é o espião tal, esse aqui é o espião tal, esse aqui é o espião tal. Se não falou, espiona de forma geral, tudo, tá? Agora, se falar especificamente, a gente tem que entender. Vem comigo aqui, ó. Presta atenção. O primeiro espião que eu quero trazer para vocês é o Keylogger. O Keylogger, o que ele faz? Tá vendo aqui, ó, com as teclinhas? Ele vai pegar tudo que você digitar. Tudo que você estiver digitando, pessoal, tudo que você estiver digitando, ele vai pegar esses dados e vai mandar para quem instalou esse espião. Vai mandando, dado por dado. Então aqui ele é usado muito para pegar o quê? Senhas. As senhas que o pessoal digita aí, ó. As senhas vão ser armazenadas e enviando para o destinatário, tá? Então o Keylogger, ele pega tudo que você digitar. E esse aqui, ó, Screenlogger. Esse aqui, o que ele faz? Ele tira fotos, olha lá, ó, a fotinha. Ele vai tirar fotos. Ele vai tirar aqui, ó, prints da tela, tá? E vai mandando para o usuário que instalou, para que ele possa acompanhar tudo que a pessoa está conversando ali. E às vezes ela não está digitando, mas ela está vendo, né? Então vai dando prints ali da tela para que ela possa, a pessoa que tiver mandado o espião possa acompanhar. Para fechar, esse aqui é o mais preocupante, né, hoje, né? É o adware. O adware é o cara recebendo uma graninha aqui, ó, malandrinho, né? O que esse cara aqui faz? O adware, ele na verdade tem a finalidade de pegar dados seus e vender para outras através de propagandas. Você quer um exemplo? Vou te contar aqui agora um exemplo aqui que você vai agora chocar. Você segura na cadeira aí para você não cair. Presta atenção. Você está usando aí agora uma rede social, tenho certeza, tá? Essa rede social que você está usando, ela está escutando você. Ela está analisando todos os seus dados. Como assim, professor? Ela está olhando o seu celular agora. Se você for lá no Google e fazer uma pesquisa, quando você volta nessa rede social, ela sabe a pesquisa que você fez e ela começa a fazer propagandas do que você pesquisou. Vou além, cara. Agora sim, vai explodir sua cabeça aí, ó. Presta atenção. O que você estiver falando aí agora, essa rede social está escutando você. As empresas falam que isso não existe. Meu querido, não existe. Não, faz o teste. Põe seu celular na mesa e começa a conversar aí alguns assuntos aleatoriamente. Ela vai começar a armazenar algumas palavrinhas-chave. Quando você entrar numa rede social, ou quando você entrar no motor de busca, as informações que vão ser trazidas ali, seja no YouTube, que seja no Instagram, que seja no TikTok, qual rede social que você estiver usando, ele vai trazer algumas propagandas relacionadas com o que você estava falando. Por exemplo, você está falando assim, eu vou fazer um concurso agora da Polícia Civil, da Polícia Federal. Isso aí está armazenando. E ele vai te mandar propagandas focadas nesta área. Por isso que a gente vira e fala assim, nossa, mas como é que ele adivinhou que eu queria comprar isso? Como é que ele está me mandando propaganda tão direcionada para o que eu quero fazer? Porque, na verdade, ele te escutou. Eu sempre falo que hoje o computador, o celular, sabe mais da nossa vida que nós mesmos, né? Então, ó, o espião, ele vai fazer isso aí, né? Agora você ficou preocupado, né? Pois é, essa aí é a ideia dos spyware. Realmente eles vão estar espionando a gente, ok? Bom, anota esses 3 aí para não confundir para sua prova, ok? Outro aqui, ó, backdoor. Backdoor é o cara que abre na portinha aqui, ó, malandrinho, né? O backdoor, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir portas para quê? Para que outros softwares maliciosos possam entrar no seu computador. É um programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para este fim. Então, ó, o que ele vai fazer? Geralmente, o backdoor entra na sua máquina e ele fica lá, não estraga, não danifica nada, só que ele vai abrir algumas portinhas, ó, para que outros malwares possam retornar. O backdoor ele não tem a finalidade de entrar sozinho, viu, pessoal? O backdoor geralmente não entra sozinho. O backdoor, geralmente, ele vai entrar com outro cara chamado cavalo de Troia, ele vai na carona. Para quê? Para que se porventura alguém retire ali um acesso, ele consegue então pegar e retornar, né, ao seu computador. O problema maior do backdoor é que uma vez que você retira ele do computador, o que ele fez continua lá, não vai desfazer. Como assim, professor? Imagine só que você, vou fazer aqui uma situação hipotética. Seu computador tem 10 portas, tá? Claro, tem muito mais, mas ele tem 10 portas.
E aí o backdoor vai lá e pega e abre duas portas. Você descobre o backdoor, o software seu retira o backdoor, beleza. Aquelas duas portas que ele abriu continuam abertas. Então, o atacante pode voltar por elas e colocar um outro backdoor lá dentro. Esse é o maior problema dele. A gente fala que, geralmente, quando acontece um backdoor, a gente tem que fazer uma engenharia reversa para descobrir o que foi feito nesse computador ou restaurar esse computador para que ele possa voltar às configurações originais, tá? Então, não é simplesmente só tirar um backdoor. Beleza? Caiu na sua prova. Backdoor tem a ver com abrir portas. Agora, esse aqui, sem sombra de dúvidas, é o software mais perigoso aí da lista nossa. Trojan, conhecido como cavalo de Troia. Presta atenção aqui, ó. A ideia do cavalo de Troia, ele surgiu lá na mitologia grega. É a mesma ideia lá daqueles filmes lá dos gregos lá, né? Que tinha a guerra entre a Grécia e Troia, que era uma cidade imponente ali que ninguém tinha invadido. A Grécia foi lá, tentou invadir de toda forma, não conseguiu. E aí teve um grande general lá que teve uma sacada. Foi o seguinte, vamos fazer um grande cavalo, pouco. Vamos colocar dentro dele os melhores guerreiros. Vamos deixar na porta, lá no portão lá da cidade de Troia. E vamos embora. Eles vão achar que a gente desistiu e deixamos lá aquele presente. E eles muito provavelmente vão levar esse cavalo para dentro da cidade. Quando eles fizerem isso, a gente vai sair à noite, vamos matar quem tiver no portão, a gente entra e invade. Gente, isso aqui foi uma grande sacada, uma grande estratégia militar. E isso que aconteceu. Tem vários filmes que contam essa história, né? Se você quiser assistir, vai lá no Netflix aí. Muitos deles aí que você vai poder acompanhar. Mas a ideia do software é a mesma. Presta atenção. O cavalo de Troia ele vai entrar no seu computador de uma forma como se fosse um presente. Vou te dar um exemplo aqui agora. Talvez se você já jogou na sua vida, você vai lembrar. Sabe quando você queria jogar um jogo e você não tinha um puto no bolso, né? Você estava quebrado, né? Você é concurseiro tem dinheiro, né? Aí você queria jogar um joguinho lá e no computador, só que esse jogo é caro. O que você fez? Você procurou na internet esse negócio chamado crack. Crack. O que é crack? Ele vai validar aquele jogo. O crack nada mais é do que um Trojan. Meu Deus, professor, você está falando para mim que eu estou instalando um malware. Isso mesmo. O crack ele vai quebrar a segurança do seu computador para que esse jogo possa ser rodado. O nosso problema maior é que o Trojan ele vai executar a ação que foi programada. Beleza, ele vai validar o seu jogo, você vai conseguir jogar normal, sus, maravilha, ó que legal, né? Só tem um problema. Lembra que eu falei que o cavalo de Troia levou vários guerreiros juntos? Esse é o problema do crack. Ele é um cavalo de Troia, então ele vai levar vários outros softwares maliciosos. Não é que ele vai levar, ele pode levar. Tá? A gente não sabe quem que está utilizando esse malware. Então pode ser que ele leve vários outros softwares maliciosos juntos que vão trazer um defeito, que vão danificar o seu computador. Tá? Então nesse caso, eu não sei te falar qual defeito pode acontecer. Por isso a gente fala que o Trojan, além de executar a ação que ele foi programada para fazer, que é aquela de validar ali o seu Windows, validar o seu jogo, ele executa outras ações danosas. Porque pode estar lá dentro um vírus, pode estar junto com ele um orb, pode estar junto com ele um bot, pode estar junto com ele um espião, um ranços, vários outros softwares maliciosos que vão causar algum problema para o seu computador. Tá? Tanto é prova que ao você tentar executar um crack, qual que é a primeira coisa que ele pede para fazer? Ele pede para desabilitar o seu antivírus e o firewall, ou seja, desabilitar a sua segurança, para que ele possa executar as ações que ele está fazendo ali. Então, lembra que o Trojan, ele vai executar as ações que ele está programada e outras ações mais, tá? E aí tem vários tipos de Trojan, ó. Trojan que trabalha com download, dropper, com backdoor, abre portas, DOS, ataque de negação de serviço, Dextrotter, clicker, proxy, espiões de bancos, tá? Tem vários tipos aí. Mais um aí, ó, software malicioso, é o Rootkit. Rootkit. Ó, é um conjunto de programas. Aqui ele não é um software, ele é um conjunto, tá? De programas e técnicas que permitem esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido, usado por hackers para assumir o controle de um computador ou rede. Inicialmente, ele parece ser um único software, quando na verdade contém uma série de ferramentas que permitem que cybercriminosos tenham acesso administrativo a um dispositivo. Assim, é possível roubar
dados pessoais, informações financeiras e até mesmo usar a máquina para enviar spams e participar de ataque DOS. Gente, então, ó, esse cara aqui, Rootkit, ele tem a finalidade, primeiro, de esconder os outros softwares. Eu chamo ele de segurança do tráfego. Ele vai proteger os malwares, proteger os bandidos. E aí o que ele faz? Além disso, ele invade, né? Às vezes o seu computador, vai invadir outras redes. O Rootkit, ele é um conjunto. Então ele não é um software específico, ele é um conjunto que vai ali ferramentas, técnicas que vão sendo aplicadas para que ele possa executar as ações, tá? Então lembra disso aí. Aí a gente fala o seguinte, que ele vai remover evidências, ele vai instalar outros códigos, backdoors, vai esconder informações, ele vai direcionar processos, alterar chaves, alterar registros, a gente fala alterar os logs, tá? Que são tudo que a gente faz, tudo que é feito ali dentro do computador e, consequentemente, trazer ali um risco muito grande para o equipamento, ok? Bom, para a gente fechar, o software que eu trouxe na minha lista aqui, ó, o último é o Ransomware, tá? O Ransos, ele é um malware e ele tem uma finalidade específica. A finalidade dele é sequestro de dados. Sequestro de dados. Professor, peraí, você está me falando que existe um software que vai sequestrar meus dados? Isso mesmo. O que ele vai fazer? Ele entra no computador, ele encripta. Ó, o que é encriptar os dados? Se você não assistiu essa aula, eu vou te passar. Daqui a pouco você vai procurando aí, vai achar lá a opção que é uma aula que eu falo de criptografia de dados. O que é encriptar? Esconder. Ele vai esconder estes dados para que outras pessoas, tá, não consigam encontrar. Ou para que você não possa encontrar. Deixa eu dar um exemplo assim bem prático. Presta atenção. Imagine que aí na sua casa você tem uma pasta, tá? Gente, isso aqui é hipotético. Eu sei que não é verdade, não existe isso aí, tá? Mas imagine que na sua casa você tem uma pastinha aí cheia de nudes, tá? Não tem, é hipotético, tá? E aí imagine que agora o cara invadiu a sua máquina. E ele, né, foi lá nessa pastinha e bloqueou ela. E aí, isso é um belo dia, né? Você fala assim, nossa, deixa eu ver aqui como é que tava. Ah, mas professor, pra que eu vou ter um nudes? Gente, né? Isso é um monte de coisa, né? Às vezes você quer, né, lembrar na época dos seus tempos de ouro, né? Então você guardou lá. E aí quando você clica 2 vezes, na pastinha para abrir a pasta, vai aparecer uma mensagem assim, ó. Estes dados estão bloqueados. Para acessá-los, digite a senha. Caso não tenha a senha, mande um e-mail com um comprovante de depósito de Bitcoin para a conta tal. Professor, o que é isso? Significa que seus dados foram sequestrados. E eles ainda vão além. Se não serem enviados, vamos divulgar na internet essas imagens. Professor, isso não acontece. Não, isso é filme. Pergunta a Carolina Dickmann, né? Gente, o que mais tem hoje, isso até gerou uma lei específica para isso, devido a esse caso específico da Carolina Dickmann, tá? Devido a esses tipos de crime. As pessoas estão fazendo o quê? Estou dando um exemplo de fotos, mas existe isso para dados, para arquivos, para documentos sigilosos, tá? Tivemos vários casos aí de ministros, tá? Governadores aí tendo esses dados criptografados. A gente conhece várias empresas, isso acontece muito no mundo corporativo. Então, aqui é muito perigoso. Por isso que a gente fala que não pode usar software pirata, não pode usar qualquer rede. O seu computador tem que estar com firewall, tem que estar com antivírus. Porque qualquer um que acesse a rede sem esses dispositivos de segurança vai ter riscos disso acontecer. Uma vez que esses dados entram, né, que são encriptados ali, você não vai conseguir quebrar. A pessoa, não posso quebrar. Não é que você não pode, é porque o custo para se quebrar é muito alto. A gente fala um custo de tempo. Geralmente ali são senhas de 128 bits, 256 bits, que mesmo com força bruta, com altos processamentos, eu não vou conseguir quebrar isso em tempo hábil. Vai demorar anos, às vezes, tá? Para conseguir quebrar a senha, se conseguir. Então o custo, a gente fala que é muito alto. Tá? Um outro detalhe, existem dois tipos de ranços, que é o locker, que impede o acesso ao equipamento, ó, acesso, enquanto eu tenho o crypto, que impede o quê? O acesso agora não é ao equipamento, mas acesso a quem? Ó? Aos dados que estão armazenados aqui, ó, as imagens. Aqui, no primeiro, ele vai impedir que você abra o seu celular ou abra o seu computador. No segundo, ele vai impedir o quê? Que você
abra uma pasta ou acesse ali um dado específico. Professor, como é que eu evito esses softwares maliciosos? Gente, boas práticas. Os princípios da segurança da informação têm que ser seguidos. Usando ali sistemas de segurança, como antivírus, firewalls. Não acessar sites que a gente chama sites suspeitos, tá? Qualquer site que tenha ali alguma suspeita, evite de acessá-lo. É assim que a gente evita esse tipo de software malicioso, beleza? Espero que você tenha entendido. Fique com Deus e até mais.